Um certo... Estava estudando, abri peguei o livro de Citas, na página 42, creio que foi. Fala de São Mateus 17, que o irmão William, na maioria onde ele fala do mistério do sétimo selo, o mistério do sexto selo, ele põe, anota a página 42 de Citações, parágrafo 245. Todos os lugares, isso não falha. É que algum lugar onde ele fala disso e tu vai buscar e olha aí, página 42 do livro de Citações, porque aí é que ele diz nesse parágrafo, que eu li várias vezes esse parágrafo, como que entra no paralelo, eu ponho o telefone quando vou lê-lo e gravar aí. À noite, uma saudação ao irmão Miguel, mas pelo contrário, foi como que falando, como que tu estás aí sentado e deixa eu conversar contigo um pouquinho, e aí eu senti como entre amigos. Sim, eu senti como que se eu estivesse metendo dentro de cada um dos irmãos. Então, quando palavras de consolo, como que essa tranquilidade na noite, na intimidade, o íntimo, e havia essa parte onde estávamos falando dessa etapa do irmão Branham, citações dele. Uma vez o irmão William tinha dito, eu vou procurar isso, que os ciclos da vida do irmão William, que ele eram de 11 anos. Cada profeta tem o seu ciclo. O irmão Branham é a cada 7 anos. Mas preste atenção que o número 7 ele não podia ir embora. Teve que representar no 8º, que era o que iria acontecer. O irmão William tampouco podia ir embora nesse ciclo número 7. Ele tinha que trazer as coisas, esse título também tinha que ser através de um ser humano, vamos falar assim, de algo tangível. Em Apocalipse você vê como um anjo, o anjo descendo do céu, entregando para um homem. Mas tudo isso torna-se uma realidade real para a igreja, como na forma em que Deus sempre o faz através de seres humanos. Ele traz a terra através de um... Eu tinha falado disso. O irmão William veio outra vez para a terra, mas era um homem sem pecado, porque ele voltou a nascer. Ele nasceu não de uma mulher, senão que nasceu de novo, mesmo que tenha vindo nesse mesmo corpo, no mesmo corpo, mas ele voltou para nós, regressando para nós, estando nesse corpo, mas em perfeição. Porque ele, quando ele veio, ele não tocou em coisa alguma, em nada, nem se contaminou com nada. E se lá no céu tem que ser um digno, tem que ser um homem, não pode ser um anjo. E o único digno era Jesus, porque foi feito por criação divina 5 dias. Mas presta atenção como ele mesmo sai, toma o livro, ele mesmo é que continua sendo um, continua sendo o verbo, a palavra, não 3, 1. Então vem e traz a terra, mas nisso ele estava representando aí estava representando aí a esse homem que tinha ido embora da gente, de entre nós, mas tinha voltado, regressado já perfeito. Por isso, então, ele vem a ser, torna-se cumprido aquilo que Jesus disse aí, fez aí, tomando o livro, em Apocalipse 10, vendo o anjo forte descendo do céu.
Mas olha como tudo veio nesse anjo forte nele também. Tudo vem se cumprindo. Tem múltiplas revelações na Escritura. O anjo traz a terra na par de etapa do ciclo oitavo. Não podia ir-se antes. Representa este tempo final, mas não completou esse ciclo. Irmão Branham sim completou o ciclo número 8 do ano 56, porque presta atenção que ele, mesmo o irmão Branham, presta atenção. O irmão Branham ele vinha, vamos ver porque isso, uma coisa tão extraordinária aí. O irmão Branham tinha, ele nasceu em 1909. No ano de 65. Ele cumpriu 56 anos no ano de 1965. Ele cumpriu 55 anos em abril, na metade dessa parte. Ele vai embora, se vai. E preste atenção que o irmão William cumpriu 77 anos, vai-se embora, se foi. Volta novamente nesse ciclo, um ano e pouco, um ano e... como 18 anos pode pôr, voltou em 2018, o que resta fica de 6 mais 3, 19 meses, não é verdade? 12 meses mais junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 mais 3 são 10, 20 meses, em torno de 20 meses, 20 meses, 1 ano e 20 meses, cumpre-se mais ou menos isso na Terra, mais ou menos, uns 20 meses. Mas não termina, não finaliza aquilo que o irmão Branham sim. Ele chegou aos 56 anos. Então aí é que também se cumpre o de Moisés e de Josué. Isso de Moisés e de Josué. Moisés não completou o tempo inteiro, senão que quem o completou foi Josué. O irmão Branham completou seu ciclo. O irmão Branham, o irmão William não. O irmão William o cumpre. Se começa esse trajeto, esse pedaço, e aí é que tu vê esse entrelaçamento dispensacional bem mais marcado, evidenciado, porque ele mesmo faz esse entrelaçamento, mas não faz pela sua própria boca, senão que só a sua presença faz esse entrelaçamento. A sua presença faz o começo da outra, e então como ele continua, olha como também se entrelaçam. Os véus de carne se entrelaçam a voz, mas continua sendo a mesma voz. Continua sendo a mesma voz e entrelaçando para essa mudança de dispensação já marcada, e começa a nova dispensação, mas já sem esse outro véu de carne, senão com aquele que já existe. E isso aí é como a corrida de bastão de relevo, mas já entra esse, e falando ele sozinho, já entra esse. Não podia falar, porque Deus não tem 2 profetas ao mesmo tempo, e muito menos dispensacionais ao mesmo tempo. De modo que ele começa a fazer esse entrelaçamento, mas veja quão cuidadoso ele é, que ele não fala pela sua própria boca. Quando termina a dispensação da graça, culmina todos os tipos de figura e todas as coisas que se fazia de batismo e todas essas coisas, ele culmina isso, mas não foi pela sua boca que ele falou isso. Ele foi tão cavalheiro e respeitoso que deixou que o próximo, pois que fizesse essa labor, esse trabalho de terminar esse pequeno trajeto, tramo, e arrancar o outro, iniciar o outro, sem falar nada, com a sua própria voz, com a sua própria corda. Vê com seu próprio corpo, vê como ele marca isso aí de uma forma tão simples. Ele cumpriu isso, e não tinha que ser uma coisa apoteótica. Tudo o que aconteceu foi em simplicidade. E esse trajeto é o que estamos agora entrando nele,
Já pelo calendário profético, Deus não pode se orientar pelo calendário gregoriano, mas para marcar bem, como ele falava quando estava em 1997, 1998. Bom, se vocês querem regir por este, já falta pouco entrar pelo sétimo milênio, um par de anos. E qualquer um dizia que aí, por esse ano, se acabar tudo, mas olha, fazia tempo que o povo já estava no sétimo milênio, já estamos entre o ano 2025, 2035, 2040, ou seja, que já tínhamos entrado, mas agora bem mais marcado um par de meses atrás, já estamos entrando nesse ciclo. E aconteceu um entrelaçamento em 2022, que faz tempo já tínhamos entrado nesse ciclo número 8. E por isso vocês veem todas essas mudanças. E é o ciclo número 8 que Deus curou o irmão Branham. E também foi nesse ciclo de Josué que cruzou por a terra prometida. E sempre nesses ciclos Deus chama a santificação, sempre. Ou seja, que já agora o que nós estamos entrando agora, se Deus o cumpriu, sua promessa e seu programa através de ciclos também no irmão Branham e no irmão William, portanto tem que se cumprir também através de ciclos ou por ciclos. E que casualidade por dizer algo, Deus não tem casualidades. No último ciclo do irmão William e esse ciclo último da minha vida correm juntos, paralelos. Os dois correm ou andam juntos. O último ciclo da vida dele e da minha vida correm igualmente, juntos. Igualmente. O que ele não cumpriu, o próximo cumpre. Isso não é muita ciência para isso, pois já temos isso na Escritura. Em todos os tempos foi a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. Deus mandou a ungir a Azael, a Jeú, e depois, ou ao contrário disso, e depois a Eliseu. E pegou o último e ficou sem fazer esse trabalho que tinha com Jeú, que ungir a esses dois reis. Ficou sem fazer isso. Deus ficou sem fazer esse labor, esse trabalho? Não, ele continua sendo o mesmo Deus. Trocou o véu de carne, foi só isso. Foi tudo. E a hora continuou. A obra seguiu, a obra continuou. Não ficou parada. Ele não mandou outra vez voltar-se ou voltar. Ainda mais, aí tinha uma evidência dos crentes de Elias, tinha uma evidência aí que esses sim teriam uma desculpa para dizer ou para falar. Ele levou Elias numa carruagem de fogo. Ele tem que vir novamente e cumprir isso. Tem que se esperar aqui. Eliseu está por aí procurando, preparando tudo para ungir esses, mas não. Esse está pensando que é o quê? Usurpando a posição de Elias. Certamente tiveram que ter feito esse comentário, aqueles que levantaram-se contra. Não zombaram aqueles 42 moços, rapazes que zombaram. E nós lemos isso, né? Eles aprenderam de seu pai, aprenderam de seus pais. Aprenderam de seus pais. Esse era dos que estavam zombando, certamente, de que supostamente estão dizendo que Eliseu por aí agora está com uma dupla posição. O que é isso? E muito mais tinha razão de que Elias tinha que vir outra vez, novamente, para trás, né? Mas Deus não tomou em consideração esse pedido deles. Deus iria cumprir o seu programa e iria fazer por outro véu de carne, porque esse sempre foi o padrão de Deus. Justamente mais quando Deus leva o mensageiro, ainda mais ele envia outro. Ou seja, das duas formas Deus está provando aí que sempre vai usar outro véu de carne. Ponto. Das duas formas, ou levando desta terra, das duas formas Deus sempre usa outro véu de carne. Mas ontem, como estava falando no princípio aí foi como pela noite eu senti entrar em cada lar. Eu senti entrar em cada lar ontem à noite. Ou seja, como eu estou por aqui, deixa-me falar essas coisinhas por aqui. E eu senti isso dessa forma.
Mas vê como também Deus tem seus personagens também. E depois fica aí para cima e para baixo às 2 da manhã. Isso é o que eu esperava. E outro me dizia, eu estava esperando por isso. As pessoas falando desde as 2 da manhã. Olha, caiu aí no momento que tinha que cair o áudio, né? E muitas vezes Deus fala com o seu povo por apenas um. Porque fazia falta uma palavra de alento, de vigor, fazia falta água, uma bênção, fazia falta uma revelação, um pouco mais de algo. E por esse um, ele move céus e terra por esse um. Ele não deixa a 99 e vai buscar aquela número 100 que tinha se perdido. Por quê? Porque como todos, o mais pequenininho que seja, é a menina dos olhos de Deus. E ele diz que ninguém vai arrebatar de sua mão, que se atreva alguém de arrebatar. E você vai ver o que é que acontece. Tarde ou cedo vai ter a sua recompensa. Ou seja, aquele que tocar um dos meus pequeninos se verá com seu pai. Nada mais, nada menos que tendo com o pai dos pais. Pense bem nisso, o Criador dos céus e da terra. Mas pela noite eu senti isso ir diretamente em cada lar, a cada lar, e falar dessas coisinhas. E depois eu dizia, olha só, mas por onde é que eu vou aqui falando? Eu mesmo falava comigo, o que é que tu estás fazendo sobre essas coisas? Nem sequer eu creio que li escrituras. Continuei falando, mas vê, muitas vezes a pessoa não sabe por onde o Espírito Santo está dirigindo a pessoa, e é Deus operando, trabalhando, e tudo isso vai se materializando porque já está se tocando nisto das viagens e consertando o povo, porque a pessoa tem que, exortando o povo, porque a pessoa tem que estar preparado, tem que estar pronta. Se aqui algo vai começar em algum país, e pode ser que o percorrido comece e não aconteça nada. Nada no que diz respeito às promessas dessa visão de milagres físicos, ou do milagre físico, que o maior que está acontecendo é a palavra, ou seja, que o maior que vai acontecer nessas viagens seria dar a palavra. Isso é o maior, dar a palavra, mas eu me refiro a isso que o irmão William diz, que pode se começar em algum país, terminar nesse lugar onde já foi colocado o irmão Branham, e nós não sabemos se não tiver que sair, e tudo isto se fale, e dessa forma os irmãos se preparam para quando já começar por aqui, já está todo mundo preparado, ou seja, aqui das duas formas, o povo tem que estar pronto, seja a pessoa na própria presença, em presença em si, ou seja, através da televisão e do áudio, em que todos vão escutar, ou seja, de qualquer das formas que ele o cumprir, nós vamos estar na posição de receber tudo aquilo que ele vai cumprir no meio da igreja. O meu desejo, e Deus sabe, é ir visitá-los neste corpo. O meu desejo é de fazer um percorrido 2, 3, aqueles que o Senhor tiver, para ir visitar a todos vocês. Mas se aqui tem-se que fazer daqui, então faremos daqui. Não tem nenhum problema para nós. Mas vejam como ele não permitiu, quando ele estava, até mesmo quando ele estava aqui, que eu saísse. Ele não permitiu que eu saísse. Ele dizia, fala pela internet, a mesma coisa que tu vais fazer lá, tu fazes aqui. Mas isso não correspondia, não pertencia a esse tempo e a essa era. A era sétima, dentro da pedra angular, dentro da dispensação do reino, era a sétima. E isso não correspondia até aí. Portanto, todas as coisas que iriam ser pertencentes à era da pedra angular, a oitava era, não se podia colocar aí. Se se tirassem coisas da pedra angular, da dispensação na etapa que íamos entrar, se tiraram, também não era para a pessoa se meter aí dentro e fazer coisas da oitava etapa do lugar santíssimo, colocar isso na sétima etapa, a sétima era. Por isso, vejam, onde estão os dois querubins? Estão no lugar santíssimo. Como vai se meter isso no lugar santo? Não pode, não se pode. Nenhuma, ver a pessoa na forma simples
não viaja. Diz para o Andrés que tu vai saudá-lo desde aqui. Foi a única vez específica desse convite que ele disse, não, não saias, fica aqui. Quando o irmão Andrés convidou, ele também cuidou de cuidar desses ministérios. Ele estava aqui, então ele tinha que estar de olho, vigiando, para que tudo ficasse certo, direito, e que não se mudasse, se colocasse um tipo, porque não estamos nos tempos de tipos e figuras. Então tudo tinha que estar bem na realidade daquilo que já estava mostrado aí no tabernáculo, no templo, no lugar santíssimo. E como isso, essas duas oliveiras ministram no lugar santíssimo, como é que vai colocar aí num lugar que não correspondia todavia? Tinha que terminar a sétima, para então, como Deus o tenha no seu programa, fazê-lo aí. Mas como é algo secreto, um segredo, pois agora não se sabe se vai embora, ou vai, ou fica, ou não fica. Vamos trabalhando, operando. O importante é estar preparado, estar pronto. Como Deus o fizer, assim é assim. E para que não surjam imitadores também. Mas há de se falar, seja de uma forma ou de outra, estar pronto. Mas foi extraordinário de ontem, isso é como nós falamos, o sentir de coração e vários temas. Eu estava pensando nisso dos ciclos, por aí, que bom. Então para o sábado, por aí ou pelo domingo, que foi o dia 7 de maio de 1937, quando apareceu o anjo para o irmão Branham. E tudo isso marca, evidencia, esse foi o ciclo número 4 da vida do irmão Branham, porque 1909 mais 28 dá 1937. Foi no quarto ciclo que o anjo apareceu, no quarto ciclo. E na quarta etapa da igreja é onde acontece a ressurreição e transformação. É a quarta vez que 4 é um nome, é um número de libertação. Aí foi que Lázaro ressuscitou na quarta vigília, caminhou sobre o mar na quarta vigília, e inúmeros eventos que aconteceram na quarta vigília. Aqui, também como no quarto ciclo dele, aparece a ele o anjo, aparece o anjo a ele no seu quarto ciclo. E tudo isso tem um propósito, um motivo, no qual agora vemos tudo isso que aconteceu nesses últimos dias da vida dele, desta terra, já de uma forma definitiva. No domingo nós podemos falar algo disso, porque ele escreveu algumas coisinhas referentes, fazendo referência a isso. E isso sim eu vou tratar disso. Se Deus permitir que eu fale antes, eu falo antes. E a pessoa vai aprendendo. É como o carpinteiro pegando o martelo. O primeiro ele dá como mais 70, acerta o dedo mais 70 vezes. Depois mais um pouquinho, como ele está aprendendo, né? Acerta o dedo no dedo. E assim são os ministérios. Começam de uma forma progressiva, progredindo. E eu tenho aprendido na própria carne várias coisinhas bem simples, como o fazer as anotações, porque a pessoa diria, mas como é que uma pessoa que Deus te dá, Deus dá para ela em cada era, em cada dispensação a mensagem, tenha que ficar anotando para que ele não esqueça? É para que tu fiques consciente de que é um humano, tenhas consciência disso, que depende totalmente de Deus. Ele não olha para trás, volta para trás e diz, sou o mensageiro, então supõe que tu me dês tudo, porque eu sou o mensageiro. E isso identifica que ele está fazendo através de algo humano, de um humano, e depende das coisas humanas, tais como tem uma escritura dele que ele diz, eu creio que é a memória estendida, é o lápis e a caderneta, é a memória estendida. A memória que se estende. Ou seja, se nós temos isso, e agora as gravações também, mas veja como isso vai crescendo. E também eu aprendi que quando se fala, vem mais coisa. E eu pensava ao contrário. Eu resguardo isso para dizer a cada dia, eu não espero. E é como quando tu tens uma coisa assim e tu
no bucho, assim tá embuchado, tem que falar, gritar os 4 ventos para que e tu tenta aguentar isso e não consegue. Tu tens que tossir ou tu tosses e tu não podes aguentar. Mais ou menos algo assim, ter a palavra. Sim, é a palavra. Vem. E já isso aqui eu vou colocar para o próximo tema, tem a ver com isso, e quando eu venho ver, mas eu acabo de dizer isso numa conversa, no áudio, numa saudação, e eu ia esperar por isso, mas depois aí vem mais, e vem mais, em torno disso vem mais, e quando vê vai se abrindo um quadro, e como que agora, comendo o cordeiro tal como lá, rapidamente, comendo a palavra rapidamente, pois é assim agora a revelação. Veja que está vindo para que se difunda, tudo se difunda, se espalhe esse conhecimento para os escolhidos, o que é o 7º selo, e assim, quando vier o aperto já bem forte, o aperto bem forte, já não há de se estar comendo, dizendo isto é assim, senão tem que ficar falando assim, senão que já tem esse conhecimento de todo o programa divino e tudo que Deus está cumprindo, já sabem de tudo. E já há, em diferentes países, já há filhos escolhidos de Deus adotados, sem perceberem, sem se dar conta. E já aí quando o inimigo se levantar, já de frente contra esse grupo, vai topar-se com grandes leões, porque já terão a adoção. Ou seja, que tudo que Deus está nos dando é para esse tempo, para nos preparar, e o que nós desejamos é as bênçãos, que desejamos é estar prontos para recebê-lo, porque não queremos ficar aqui. E isso já está no ponto dourado, ou seja, já está bem maduro, não dá mais para ficar mais aqui. Esse tempo que estamos agora é um tempo muito chave, porque desse tempo depende a promessa, a culminação, a finalização do cumprimento da visão da carpa da tenda. E como tudo foi visto aí, que a coluna de fogo estava obrando, trabalhando esses milagres e maravilhas, já fisicamente, isso quer dizer que a igreja vai chegar num instante, no momento onde vai chegar a ser perfeita. Porque Deus vai operar no meio de um povo perfeito, trabalhar no meio de um povo perfeito. Ele não pode estar no meio de um povo pecador e pensam que assim como estavam ou estávamos, e eu me incluo, iriam receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. E até mesmo aqueles que continuam, eles não se importam, porque uma coisa é tu estares consciente das bênçãos e que tu estás no dia a dia lutando, e que mesmo que caias, tu voltas, te levantas, tu tem esse sentimento de que estás fazendo algo, e Senhor, tu vais nos ajudar, porque sabemos que ainda estamos nesses corpos, ver esse sentimento, ele sabe desse sentimento, ele conhece, mas aquele que diz, este agora pensa aqui com esse fanatismo de estar fazendo isso e aquilo, eu continuo fazendo a mesma coisa. Vê as duas diferenças? Os dois esperam a mesma coisa, mas um espera como tem que esperá-lo, consertando-se, o outro está esperando. Assim como se vem uma visita na casa, eu vou deixar todas as... Ele entra e veja toda essa confusão, essa barbulha. A casa de pernas pro ar, tem que se limpar o lar, a mesa tem que estar posta, colocada. Tu não vais deixar esses que vão vir visitar tua casa, vais convidar a comer, e tu tens as mesas toda suja, toda lambuzada, tu tem que ter a mesa limpa. Não vais receber qualquer pessoa, senão um convidado especial. E é assim quando eles venham da sexta dimensão, os convidados especiais são eles. E temos que ter a vida e tudo consertado para receber. É por isso que tem de se saber como esperar. A pessoa não pode dizer, eu quero esperar a tua presença, Senhor. Eu quero esperar a tua presença bem diante de Deus. De falar assim, eu quero esperar a tua presença limpo, santificado. Por isso que ele dizia, santificai-vos hoje. Maravilhas amanhã, diz. Aí uma partezinha onde o irmão William anota isso, dessa escritura de Josué. Vê? Sempre chama-se a santificação para ver a glória de Deus. Ele não disse, consagra-te para a visitação dos anjos. Para a visita dos anjos foi o que o anjo falou para o irmão Branham. Consagra-te para a visita dos anjos. Outra coisa mais que representa esse tempo do fim, esse tempo final. E ele fez isso e consagrou-se.
Ou seja, aqui é um tempo bem-aventurado para nós, que Ele tenha feito provisão deste tempo, provisão para este tempo, e tenha estendido a misericórdia de Deus, porque senão, se Ele não estivesse estendido, teríamos que passar pela grande tribulação. E qualquer um diria, pensa, interpreta isso de uma outra forma, qualquer um diz, e a interpretação disso foi, como falamos ontem, a interpretação disso é o cumprimento, é o seu cumprimento. Portanto, diz aqui, ele não tem mensagem, falam assim. Ele não vai trazer nada de si mesmo, porque o cumprimento é Ele próprio, é o cumprimento, Ele mesmo. A mensagem é Ele mesmo. E quando vai dizer que não tem nada, o que Ele faz é ler. Sim, porque o cumprimento é isso que está sendo falado, sendo cumprido, sendo materializado. Esse é o cumprimento. E quando os escolhidos veem isso, dizem, aí eu vejo a mensagem. E talvez não tenha nem que falar, senão, com lê-lo, aí já a mensagem do escolhido. Aí se cumpriu a mensagem do nosso tempo. Aí está, tudo está contido aí. E se faz carne em todos os escolhidos, toda essa mensagem que está sendo falada agora, que é a base, que é o fundamento daquilo que nós necessitamos para obter a fé de rapto completa. É a forma que Deus já está fazendo para cumprir em nossas vidas. Bom, essa é a continuidade.